Damos continuidade ao nosso trabalho, corrigimos até a questão de número 30, avançamos agora a partir da questão de número 31. Vamos lá? A 31 diz assim: poder discricionário corresponde à prerrogativa do gestor público de avaliar a conveniência e oportunidade de praticar determinado ato administrativo. 31, certo ou errado? 31, certíssima. O poder discricionário remete, como o próprio nome sugere, à prática dos atos administrativos discricionários. E ato discricionário é aquele em que a administração possui uma certa margem de liberdade para atuar, pautando, claro, dentro da lei, a sua conduta na conveniência e na oportunidade. Portanto, quando a administração atua com base nesse poder discricionário, ela sim continua tendo a obrigatoriedade de respeitar a lei. A diferença é que a lei não dá apenas uma opção. Há uma margem de liberdade para o administrador e dentro dessa margem ele pautará a sua conduta na conveniência e oportunidade. Então, se houver, por exemplo, a prática de um ato e a administração discricionariamente decidir pela sua revogação, ela pode fazê-lo, exatamente porque a revogação é uma forma de extinção do ato por razões de conveniência e oportunidade, ato válido, ato legal, mas por conveniência e oportunidade ela resolve revogá-lo. Portanto, bem tranquila é essa definição, basicamente, de poder discricionário. A resposta da questão 31, a 31 está certa. Até aqui, perguntas? Tranquilo? 32. O ato administrativo discricionário não é passível de controle judicial. 32. Certo ou errado? Eu esperava uma resposta unânime nessa. Cerrado não vale, né? Cerrado é outra matéria, né? Geografia, né? Cerrado, planalto, planície. É outra matéria, né? É geografia. É geopolítica, É geopolítica. Enfim. Queridões, controle judicial. Poder judiciário realizando controle sobre ato praticado pela administração pública. Como sabemos, o controle judicial tem fundamento constitucional. Lá na Constituição, no artigo 5º, mais precisamente no inciso 35 da Constituição, há a previsão de que a lei não excluirá do judiciário lesão ou ameaça a direito. Sendo assim, percebe-se que, se houver lesão ou ameaça de lesão a um direito, o judiciário pode ser provocado, óbvio, né? Em sendo provocado, ele pode sim adotar as medidas que estejam dentro da sua competência, da sua atuação. Quando se fala de ato discricionário, eu acabei de falar isso, inclusive justificando a questão anterior, o ato discricionário não é um ato em que a administração faz o que bem entende. É um ato, sim, em que a administração tem uma certa margem de liberdade, mas ela continua condicionada ao que a lei prevê. Vale ressaltar que o ato discricionário, em que pese o fato de ser discricionário, ele não pode violar o princípio da legalidade. Ato discricionário ilegal comporta anulação. Inclusive, quando a gente fala de discricionariedade, é importante pontuar isso aqui, ó. Olha aqui. Ato vinculado, ato discricionário, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ato vinculado é aquele onde não há margem de liberdade para a administração, ou seja, todos os elementos são vinculados. No ato vinculado, todos os elementos são vinculados. Não há margem de liberdade em relação a nenhum deles. No ato discricionário, competência, finalidade e forma são vinculados. A margem de liberdade está aqui, no motivo e no objeto. Só que, mesmo no caso do ato discricionário, quando a gente fala de motivo e objeto, mesmo nesse caso aqui, falando em discricionariedade, esse ato tem que ser praticado dentro do limite legal. O que significa dizer o seguinte: se o ato é discricionário e ele extrapola o limite legal, se o ato contraria a previsão legal, mesmo que o vício esteja no motivo ou no objeto, o judiciário provocado pode ou não pode anular esse ato? Pode. Cuidado para não se equivocar nisso aqui. Cabe controle judicial sobre o ato discricionário? Cabe, desde que seja um controle de legalidade. Controle de legalidade cabe. Ou seja, o judiciário pode ou não pode anular um ato discricionário que seja ilegal? Sim,
tenha ele vício na competência, ou na finalidade, ou na forma, ou no motivo, ou no objeto. Ô Mota, não cabe controle judicial sobre o ato discricionário, não. Porque senão o judiciário está invadindo o mérito. Não, se for um controle de legalidade, pode. É muito simples imaginar isso. Imagine um ato discricionário que tenha vício no motivo. Eu disse vício. Ah, mas no motivo existe discricionariedade. Tá, a administração tem 3 possibilidades. Ela adota uma quarta que está fora do limite da lei. Eu pergunto, a discricionariedade não virou arbitrariedade? Ele extrapolou o limite da lei. Comporta ou não comporta anulação esse ato? Comporta. Mesmo que pelo Poder Judiciário. Então, cabe controle sobre o ato administrativo? Cabe. Esse controle judicial pode recair sobre o ato discricionário? Pode, desde que seja o controle de legalidade. O que não pode é o judiciário adentrar a análise do mérito. Aí realmente não. O ato é legal e o judiciário é provocado a avaliar conveniência e oportunidade. Isso não. O judiciário não pode invadir o mérito. Aí não. Aí realmente não. O judiciário não pode invadir o mérito de ato praticado pela administração. Está todo mundo comigo? Beleza? Então, ato vinculado, ato discricionário. Cuidado com essa questão do controle. Cabe controle judicial, sim, sobre ato discricionário. Ok? Então, a 32 está errada e sempre tem alguém que patina nisso aqui. Não pode errar isso em prova. Não pode. Não pode. 33. A administração pública exerce o poder disciplinar ao aplicar sanções, por exemplo, a um motorista particular que dirige seu veículo em velocidade acima da máxima permitida. O poder disciplinar pode alcançar o particular que esteja sujeito à disciplina dela. O exemplo que eu dei do aluno da universidade, um aluno de escola pública, um contrato celebrado com a administração. Isso aqui é vínculo jurídico específico ou vínculo geral que está todo mundo sujeito? É o geral. Então aqui é poder disciplinar ou é poder de polícia? Polícia. Fechou. Isso aí. 33, item errado. Muito bom. Oi, quem chamou? Fala. Disciplinar, óbvio. Óbvio. Instituição pública. Instituição pública. Se o cara, por exemplo, ele é um servidor de um hospital público e ele pratica alguma infração, ele não está sujeito à regra interna? Claro que está. Então isso é poder disciplinar também. Mas o paciente não está sujeito àquilo ali. É diferente, é diferente. Claro, se eu estou falando de uma pessoa que desrespeita regras internas, aí sim. É simples imaginar o exemplo de um preso. Quando o cara está acautelado dentro da cela, o cara está preso. Quando o cara está preso, ele não está sujeito a um regime disciplinar lá dentro? Não existem regras de conduta que têm que ser respeitadas? Se o preso não respeita, ele não pode ser punido? Isso é poder disciplinar. A regra que se aplica é a mesma. Mas a mera relação paciente-hospital não é por causa disso. É a partir do momento que ele está sujeito à disciplina interna. O vínculo específico. Havendo vínculo jurídico específico, vai ser poder disciplinar. Ok? 34. Ao exercer o poder regulamentar, a administração pública pode extrapolar os limites do ato normativo primário. Olha aí, extrapolar os limites. Assinou o plano T-Infinity e extrapolou os limites. Desde que o faça com vistas à finalidade pública. 34. Certo ou errado? Errado por quê? Porque não pode extrapolar. O que é o poder regulamentar mesmo? No que consiste mesmo o poder regulamentar? Poder regulamentar é o poder que permite a edição de atos complementares à lei, visando garantir a sua fiel execução. Por exemplo, o presidente da República edita um decreto regulamentando uma matéria prevista em lei. Poder regulamentar. Tá claro? Então, quando se fala no poder regulamentar, você, como o próprio nome sugere, você está editando, como chefe do executivo, edita decretos e regulamentos, visando garantir a fiel execução e aplicação daquilo que a lei dispõe. Então aqui fica muito evidente, ele está falando que a administração no exercício do poder regulamentar pode extrapolar o limite do ato normativo primário. Não. Não. Uma pergunta. Quando o chefe do Poder Executivo expede decretos e regulamentos visando garantir a fiel execução da lei, ele está exercendo o poder regulamentar. Ok. Só que a Constituição Federal, ela trata disso no artigo 84, inciso 4º. No mesmo artigo 84, a Constituição traz duas matérias, e apenas duas, que podem ser disciplinadas mediante um decreto que decorra direto da Constituição. A gente chama esse decreto de decreto autônomo. Adivinha a pergunta que eu vou fazer?
Quais são as duas matérias que a Constituição expressamente prevê que podem ser dispostas mediante decreto autônomo? Tempo. Extinção de cargo ou função quando vagos, e falta uma. Criação de quê? Organização. Tá com ele? O cara acerta tudo, né? Se ele falou que é, parceiro. Se ele falar. Toda vez que ele falar que é, tu destaca. O moleque é bom. O moleque é bom. Sabe disso? Desde a turma anterior eu tô te falando isso. Eu falei, moleque é fera, ele é fera. Estudando pra caraca. Falando esse cara arrebenta. Queridões, artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Se eu fiz essa pergunta e você não imagina do que eu estou falando, tarefinha de casa, leitura do artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Ok? Existem duas matérias que a Constituição prevê no artigo 84, inciso 6º, que podem ser diretamente dispostas mediante decreto. Primeiro, organização e funcionamento da administração federal quando não implicar aumento de despesa, não pode aumentar a despesa por decreto autônomo, criação ou extinção de órgãos. Não pode criar órgão público por decreto autônomo, não pode extinguir órgão público por decreto autônomo, não pode aumentar a despesa por decreto autônomo, mas pode dispor sobre organização e funcionamento da administração sem aumentar a despesa, criar ou extinguir órgão público. Isso sim. E ainda extinguir cargo ou função quando vagos. Por que quando vago, Mota? Porque se não tiver vago, aí vai ter que obedecer o paralelismo das formas. Se criou por lei, extingue por lei. Paralelismo, simetria jurídica. Artigo 84, inciso 6º. Dá uma paquerada nisso na prova, pode ser importante. Todo mundo comigo até aqui? Fechado? Seguimos então. 34, item errado. 35. Divulgado o resultado final de um concurso público para preenchimento de vagas em cargo público de natureza civil da administração direta federal, os aprovados foram nomeados. Considerando essa situação hipotética, a legislação pertinente julgue os itens. 35. O cargo público em questão poderia ter sido criado por lei ou por decreto do presidente da República. A pergunta é, cargo público vai ser criado por decreto do presidente? O presidente dito um decreto, vamos criar um cargo nisso daí? Claro que não. O cargo é criado por lei. Mota, onde está escrito isso? Lei 8.112, aqui ele pediu para você responder com base na legislação pertinente. A própria Lei 8.112 dispõe sobre cargo público. Artigo 3º da Lei 8.112 tem essa previsão, ok? Então, cargo público, artigo 3º da Lei 8.112, lá ele prevê que cargo público é criado por lei, não é por decreto do presidente da República. Sendo assim, 35, errada. Oi. Perdão? Foi o que eu acabei de dizer, decreto autônomo. Quando vago, pode ser extinto cargo ou função por decreto autônomo. Sim, quando vago. Se não tiver vago, não pode, vai ter que obedecer o paralelismo. Exatamente, é isso aí. Ok? Foi o que eu expliquei, inclusive, na questão anterior. 84 e 6. Como é que eles se relacionam diretamente? 36. O concurso público foi necessário porque se tratava de provimento de cargo público na administração direta. Seria dispensável se a contratação fosse para emprego público na administração indireta federal. 36, certo ou errado? Emprego público também precisa de concurso público para ser provido? Precisa. Artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. Artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal. A investidura em cargo ou emprego público dependerá de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos. A exceção são os cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração. Ok? Então, cargo e emprego público, a investidura depende sim de concurso público. Nota, mesmo sendo seletista, empregado público tem que ser selecionado mediante concurso positivo, concurso público. Ok? Então, cargo público, emprego público dependem de concurso. Cuidado.
O artigo 37, inciso 2º, fala cargo ou emprego, ele não fala de função. Se aparecer na prova assim, segundo a Constituição Federal, a investidura em cargo, emprego ou função pública dependem de aprovação prévia em concurso público, já está errado. A Constituição não fala cargo, emprego ou função, ela fala cargo ou emprego, ok? Você não faz concurso para função pública, faz para cargo ou para emprego, exceto, claro, cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, ok? Cuidado com o texto do 37, inciso 2º da Constituição Federal. Quem chamou? Fala. Como é que é o quê? O nome do temporário? Isso aqui, ó. Processo seletivo simplificado. Lembrando, Guerreirão, que o temporário não ocupa nem cargo nem emprego. Ele desempenha função. Por isso que o termo correto não é concurso público. Por isso que se utiliza processo seletivo simplificado. Ok? Oi? Cara, o problema inclusive agora, em razão dessa falta de concursos públicos e da necessidade premente que a administração tem de prover atribuições, ainda que provisoriamente estão usando pra caramba isso. Pode reparar, de 10 processos que saem, 2 são concurso público, 8 contratação de temporário. Está direto, concordo. Principalmente prefeituras. Prefeitura faz direto isso, cara, direto. Concordo muito contigo. Tem acontecido com muita constância, mais até do que deveria. Mas, enfim, não tem outro jeito. Ou faz para temporário ou não faz para nada. Então, tu fica refém da situação. Não tem jeito, infelizmente. 37. Com a posse, os aprovados serão investidos no cargo público. Parou! A gente já falou hoje que a investidura no cargo se dava com a posse. Já falou disso. Mas irão adquirir estabilidade somente após 3 anos de efetivo exercício. 37. Certo ou errado? Tá certo. Tá certo. Requisitos necessários para a aquisição da estabilidade. Artigo 41. Da Constituição Federal. Estabilidade. Requisitos necessários para aquisição da estabilidade. A galera conhece o macetinho já. Só não adquire estabilidade se for uma anta. Que isso, Mota? Calma. Primeiro requisito para aquisição da estabilidade. Aprovação em concurso público. Concurso público que deve ser de provas ou provas e títulos. Segundo requisito, nomeação para cargo efetivo. Bota, mas isso é bem óbvio, né? Por quê? Ué, se tem concurso público, é para cargo efetivo, não é? Não acabei de falar que para emprego público você também tem que fazer concurso? Nem todo concurso público te garante aquisição de estabilidade. Se você faz concurso público para emprego público, você vai ser seletista. Você não vai adquirir estabilidade. Terceiro requisito para aquisição da estabilidade, 3 anos.